Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Are you guys ready for another beautiful class? Today, we're gonna talk about botany in the Americas. All right, galerinha? Hoje a gente vai conversar sobre a flora, né? Sobre a botânica, né? E condições climáticas, climate in the Americas, okay? Even though the America is part of the planet, part of the globe, okay? So it is also affected by climate change. We are not gonna talk as much. You're gonna talk at some point about climate change, but not as much as previous classes. Okay, boys and girls? Então, vamos lá. Let's go. Let's talk about climate in the Americas. Okay, so climate and then the botanical part. Okay, climate. The climate of the Americas varies significantly from region to region. Então, o clima nas Américas varia muito de região para região. Okay? Tropical rainforest climate occurs in the latitudes of the Amazon, American cloud forests, southeastern Florida, and Darien Gap. Então, a gente tem aqui, ó, Tropical Rainforest Climate, tá? Que se vocês prestarem atenção, olharem nesse mapinha, não sei como é que vai estar, se vai estar aparecendo ou não, né? Mas assim, vai estar ali seguindo a linha do Equador, ok? Então, a Tropical Rainforest Climate or Equatorial Climate is a tropical climate usually found within 10 to 15 degrees latitude of the equator. They experience high mean annual temperatures, small temperature ranges, and rain that falls throughout the year. Ok? Então, características clássicas, né, desse clima tropical, né, que a gente chama de rainforest climate or equatorial climate, é chamado de clima equatorial, não coincidentemente, porque se encontra ali na linha do Equador, ok? Então, ele se encontra ali dentro de 10 a 15 graus, não graus de temperatura, mas graus de distância da linha do Equador, tá certo? E eles também experimentam, né, uma temperatura anual, geralmente a temperatura anual bem alta, ok? Pequenas mudanças climáticas, né? Então, geralmente permanece boa parte do ano mais ou menos com esse clima, tá certo? E períodos de chuva que acontecem durante todo o ano, ok? Então, that's what tropical rainforest climate is. E aí a gente vai encontrar isso com muita frequência aí nas Américas, né? A gente vai encontrar, ó, se vocês conseguem ver aqui, ó, vamos aqui, ó. A gente vê com muita força, né? There's the strong blue right here, this dark blue area. You see in the, like in the equator, the equator goes through more or less throughout here. So you see this dark blue right here, right? And goes up in some areas right here. Okay, and change it here, you can see here and in here. All right, but you see this dark blue, then you have a little lighter. It's still dark, but a little lighter in this area around the very dark blue. And you have what we call a baby blue, a light blue, right? Of course, you have some areas, like for example, look at this area right here. This is the equivalent of our semiárido, né? Então, a gente tem aqui uma área bem equatorial, né? Aqui, inclusive, chegando aqui ao nosso estado de Pernambuco. Mas a gente vê, por exemplo, que aqui na região do semiárido, ela é uma região, infelizmente, desprivilegiada, né? Porque ela é seca, apesar de estar numa região equatorial e que, em teoria, ela deveria ser uma área de muita chuva, né? Você vê, se você pegar aqui uma régua, né, para medir, você vai ver que a distância daqui
o Equador passa mais ou menos por aqui, e a distância daqui para essa região aqui é bem próxima, é bem próxima. Outros fatores também vão afetar, por exemplo, a proximidade ali com o mar, né? Ventos, né? Ali também a questão do relevo, né? Regiões mais no nível do mar, né? Tendem a sofrer mais esses efeitos, regiões menos ao nível do mar tendem a sofrer menos esses efeitos, ok? Então vamos voltar aqui. Okay, so occurs in the latitude of the Amazon, American cloud forests. Okay, cloud forest is also called a water forest, primus forest, or tropical montane cloud forest. A general tropical, subtropical, evergreen, montane, moist forest characterized by persistent, frequent, seasonal, low-level cloud cover. Okay. Então, a gente também vai encontrar aquela história. Ali o dark blue, aquele dark blue ali, é exatamente aquele clima da Amazônia, de muita chuva, intensidade. Aí a gente já vai encontrar a little lighter American cloud forests. Então a gente já vai ter ali uma região que já não é tão densa, mas tem uma certa diversidade, tem uma variedade legal. E a gente também tem Southeastern Florida and Darien Gap. Okay, Darien Gap is a break across the North South American continent within Central America, consisting of a large watershed, forests and mountains in the north portion of Colombia, Choco Department, and Panama Darien Province. Então, a gente tem também essa região aqui, o Darien Gap, que é exatamente aqui, ó, ali na divisa com a América Central e a América do Sul. Ali é como se fosse, como se a natureza estivesse dizendo assim, né? Tivesse criado uma barreira, né? De uma para outra ali, chama de Darien Gap, ok? Exatamente porque é uma área muito fininha, então tem influência gigantesca ali do oceano, né? Ali é a região que consiste ali dentro do Caribe, né? Mas você vê que é uma área bem fininha. Se a gente for aqui, ó, se a gente vier para esse mapa aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Veja que talvez eu possa até estar enganado, mas essa é a região mais fina de toda a América, né? Você tem um pedacinho, uma linhazinha, uma tirazinha fininha. Então, realmente recebe uma influência gigantesca aqui dos oceanos, tanto do mar do Caribe, aqui no caso é o mar, quanto do Oceano Pacífico, ok? Ops, vamos voltar para cá. Ops, vamos descer aqui para a parte de climate. Dragon, ok? In the Rocky Mountains, a gente também tem o que a gente chama de Rocky Mountains, né? As montanhas. Essa tradução ficaria montanhas rochosas, né? The Rocky Mountains, also known as the Rockies, a major mountain range and the larger mountain system in North America. Ok? Então, a gente também tem o clima, que é um clima bem frio, né? Você vê aqui, ó, pelas imagens, tá certo? Que você tem aí praticamente, né, uma espécie de árvore, né? Então, por quê? Porque é a única árvore que consegue sobreviver a essa região montanhosa. Uma região montanhosa é geralmente, quase que 100%, é uma região mais fria do que em outras regiões, ok? Então, a gente vai encontrar esse tipo digamos assim, o tipo dessa árvore são as pinhais, né? Tem um nomezinho específico para elas, esqueci agora, mas a gente vai lembrar. Ok, Andes. We also have the Andes, apesar de que os Andes estão aqui na América do Sul, então sofrem uma influenciazinha maior do clima mais tropical. Então vamos ver aqui, ó. The Andes Mountain and Andean Mountains are the longest continental mountain range in the world, forming a continuous highland along the western edge of South America.
ok? Então, é a maior continuidade, a maior linha de montanhas que existe no mundo, os Andes, né? Que é exatamente aquele pedaço ali que corta, que vai seguindo ali a parte do Oceano Pacífico, não do lado de cá, mas do lado de lá, da América do Sul, né? Ela vai cortando ali aquela região e ela já tem, apesar dela também ser uma região mais fria, mas ela não é tão fria quanto lá nos Rocky Mountains, porque ali você tem aliado o clima frio, o clima que já é mais frio por natureza, e você também tem a altitude, que também causa mais frio. Aqui, como é mais tropical, ela não é tão fria, mas também vai depender da região. Quando a gente vai descendo um pouquinho, já chegando ali, perto ali da região ali do Paraguai ali, já realmente vai dando uma esfriada bem maior. Apesar de ser uma temperatura mais seca, né? Dry and continental climates are observed. Often the high altitudes of these mountains are snow-capped. Então, ele diz aqui, ó, que temperaturas continentais, tá certo? São observadas nesses climas, né, de altitude. O que é continental? Está dentro do continente, né? Existe uma tendência de quanto mais dentro do continente, mais o clima se esfria. Quanto mais fora do continente, quanto mais próximo da costa, mais esse clima ele vai se amornecendo, né? Vai ficando mais morno, ok? So the continental climate is a colder climate, let's say. It's not super cold, but it's a colder climate, okay? On the other hand, when you go to the coasts, right? When you go closer to the shore, you have like the ocean there, like kind of balancing things out, okay? So you don't have this change of temperature as much as you'd have in the mountainous areas. Ok, boys and girls. Ok, então vamos lá. Southeastern North America is well known from its occurrences of tornadoes and hurricanes. Ora, esse mouse está ruim, viu? Está começando a dar defeito. Okay, so Southeastern North America is well known for its occurrence of tornadoes and hurricanes. Okay. In which the vast majority of tornadoes occur in the United States Tornado Alley. Então, existe um alley, uma ala lá, uma região nos Estados Unidos que é responsável pela maior parte, né, que recebe a maior parte dos tornados, tá certo, nos Estados Unidos. Ouch. Ouch, boys and girls. Crazy, crazy, crazy stuff. Ok? Então, vamos lá. And hurricanes. Tornado in this area, but we also have hurricanes. Hurricanes, we have more hurricanes. I lived in this area. I lived in Florida. Let's go back here. I lived in Florida in this piece, in this small piece, right, hanging from the American continent. And then you have a lot of strong winds being created here in the coast of Africa, and they come here, but then for some reason, because of the currents of the ocean, whatever, they start going up. We are lucky in this situation because if the winds came straight, they would come straight toward us, toward the north region and then the northeast region. But instead, they go up. They go up north. And once they go up north, once these winds go up north, they strong winds, they collide with the warmer temperatures of the sea there, okay? And when they collide, I don't know, for some reason, I don't exactly know the explanation to this, but for some reason, they start spinning and spinning around and around and around, and they become tropical storms, right? And if they get stronger and stronger and stronger, then they become a hurricane. And a hurricane is something very powerful. It's something that can destroy a whole city, ok? Então, o que é que eu estava falando aqui? Eu estava falando o seguinte.
para aqueles que não entenderam. A gente tem a formação de ventos, né, fortes aqui no continente africano, na costa aqui do continente africano, e eles vêm nessa direção, né? Se a gente imaginar que o continente africano está aqui, eles vêm mais ou menos nessa direção aqui, tá certo? E ele tende a subir e subir. A gente dá sorte nesse sentido, porque se ele viesse numa reta aqui, ele exatamente ia atingir a região norte e ia também atingir a região nordeste, que está até mais exposta para o oceano do que a região norte. No entanto, por uma sorte do destino aí, porque Deus é brasileiro, né? Esses ventos, eles sobem. Na verdade, o que aconteceria é o seguinte, esses ventos viriam muito fortes para cá. É por isso, inclusive, que nos meses, né, julho, agosto, setembro, mas principalmente em agosto, você tem aqui é o mês de vento, né? Para quem gosta aí de empinar pipa, sabe que o mês de agosto é o mês de vento exatamente por conta disso, porque esses ventos são criados aqui, eles seguem para cá, tá certo? Eu acho que por conta da questão aqui do deserto do Saara, planície, né? Facilita, por alguma razão aí, esses ventos aí serem criados ou passarem pelo continente africano e vêm para o lado de cá. O que acontece é que nesses ventos aqui, uma parte vem para cá, mas outra parte grande sobe para cá. E aí eles entram em contato com o mar, né? O oceano aqui ainda, o oceano quente, né? O oceano morno do Caribe. E quando esses ventos eles entram em contato com essa água morna, o que é que acontece? Eles começam a criar, eu não sei explicar aí a razão do porquê, mas eles começam a entrar, começam a girar e girar e girar e girar, e aí cria-se as tempestades tropicais. Essas tempestades tropicais podendo chegar a se transformar em furacões. A tempestade tropical nada mais, nada menos é do que uma chuva muito forte, né? Uma quantidade enorme de chuva, como se fosse assim uma ventania, né? Uma mistura de chuva com vento forte, né? Que adentra no continente. O furacão, por outro lado, não, ele já é como se fosse assim ventos gigantescos também que acabam atraindo água também, né? Acabam atraindo nuvens que ela sai carregando tudo, né? Como se fosse uma força gigantesca. Se tiver nuvem, se tiver água do mar, ela sai carregando também a água do mar, inclusive furacões, inclusive causam também, fazem com que o mar ele até avance, né? Naquele período que o furacão está entrando, porque a força que ele aplica realmente é gigantesca. Ok, boys and girls, então let's go back here. Climate, Tornado Alley, as well as the Southern Dixie Alley. In the North America late winter and early spring seasons, often parts of the Caribbean are exposed to the violent effects of hurricanes. These weather systems are formed by collision of dry, cool air from Canada and wet, warm air from the Atlantic, ok? Então, esses sistemas, eles são criados pela colisão do ar que vem do Canadá também. Então, vem um ar mais frio, não frio, mas um ar mais fresco do Canadá, e eles colidem com esse ar que vem do Atlântico também. Como eu disse, é criado lá na costa da África, quente, e vem colidem os dois, né? E ali se encontram, mas também tem a ver com a questão ali do mar do Caribe, que é um mar morno, né? Tem alguma relação, eu não sei explicar exatamente qual é a relação. Mas essa colisão, talvez por isso que se crie o whirlwind, né? Se cria o ciclone, né? Eles colidem um com o outro e aí começam a girar, e talvez seja isso, aí eles puxem a água do Mar do Caribe, que é uma água morna, e aí gera força, gera energia para eles se transformarem em furacões. Ok, boys and girls? Very good, very good, very good. Let's talk a little bit about the category Flora of North America. Então, vamos falar um pouquinho aqui da parte mais botânica, né? Okay, so the category contains article in Flora, North America, excludes Central America and the Caribbean. Então, vamos lá. A gente tem Flora,
A gente tem Flora Subarctica America. A gente tem vários tipos de flora aqui, né? Então, vamos lá. Vamos ver uma por uma aqui. A gente tem this region. A gente tem the Aleutian Island, Alaska. A gente tem aqui no Alaska. Flora. Cadê? Vai falar não? A gente só tem aqui Flora, Alaska. Bom, mas não tem falando a respeito, só tem classificando, né? Mas classificar é um negócio meio boring, né, galera? Flora of Western Canada. Aqui nessa região, né? A gente falou aqui dessa região ártica. Então, a gente tem aqui the West of Canada. Canadá é um país gigantesco, né, gente? Então, aqui na região oeste do Canadá, a gente tem essa flora aqui, tá certo? Alberta, a gente tem in this provinces here, Alberta, we have British Columbia, we have Manitoba, and we have Saskatchewan. Oh man, it's a pretty border province. Então, Flora of Alberta, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, porque é muito, muito específico. Vamos lá. Eastern, agora Eastern Canada. We have a different one. Ok? Ops, eu cliquei aqui, foi. Era para ter clicado aqui. Então, a gente tem aqui esses estados, né? We have Labrador, separate from Newfoundland, even though they are politically united, is agricultural region. Newfoundland, Labrador, it is primarily continental, 79% of province there, but it's home only 6% of the province. Então, a gente tem Labrador, here tem New Brunswick. Okay. We have Newfoundland, easternmost province of Canada, country's Atlantic region. Island Newfoundland, continental region, Labrador. Okay. We have Saint Pierre and Miquelon. Okay. We have Nova Scotia, que é para onde minha irmã vai. One of the 13 provinces and territories of Canada, is one of the 3 maritime provinces, one of the 4 Nova Scotia, Latin for New Scotland. Population native English speakers. We have Ontario, and we have Prince Edward Island. Okay. And we also have Quebec. Então, a gente tem essa região, mas vamos falar aqui, vamos voltar aqui para falar de the United States, for North Central America. Se eu não me engano, na aula passada, a gente viu sobre a flora muito ali daquela região ali, que a gente chama de flora mediterrânea, né? Aquela região ali, onde fica o sul da Califórnia, ok? Então, papará, including native flora, North Central America, within the United States. A gente não tem muita informação aqui, a gente tem mais a classificação, o que não interessa para a gente, né? Nós não somos botânicos, não é nosso propósito aqui estar estudando botânica, ok? Bom, infelizmente a gente não tem muita informação sobre flora, pelo menos no North America. Vamos ver flora do Central America. Flora of Central America. Vamos entrar aqui Central America. Vamos lá, Central America. Man. Countries, buildings, central economy, education, geography. Health, vamos lá, geography. Vamos lá, geography of Central America. By county, countries, geology, landforms, grassland, parks, vamos lá, grassland. Oh, man, vamos colocar, guys, boys and girls, Central America. Vamos colocar aqui, vamos achar no Wikipedia, Central America in English. Vamos lá, a gente vai encontrar um pouquinho sobre a parte
Geography, okay? Geography, biodiversity, okay? So Central America is part of Mesoamerica biodiversity hotspot, okay? Boasting 7% of the world's biodiversity, ok? Então, 7% da biodiversidade mundial, tá certo? Está na América Central. The Pacific Flyway, is a major north-south flyway for migratory birds in the Americas, extending from Alaska to Patagonia. Every year, migratory birds travel some or all of this distance, both in spring and in fall, following food sources, heading to breeding grounds or traveling to overwinter sites. Então, a América Central, ela é privilegiada nesse sentido, tá certo? Porque ela tem aí vários animais, principalmente aves, né? Aves, elas têm a capacidade de migrar de um lugar para o outro com muito mais facilidade, já que elas têm o poder de voar, e aí a América Central, ela é exatamente a residência de muitos desses animais, quando eles migram de um lugar para outro, né? A gente tem animais, por exemplo, aves, né? Que lá da América do Norte, que elas vão para lá para se reproduzir, basicamente. Elas vão para lá por um período e depois, quando esfriam, elas descem para a região da Amazônia. Veja que coisa interessante, né? E elas depois voltam, se eu não me engano, em maio ou em junho, se reproduzem lá e depois retornam. Então, uma coisa bem interessante, né? Is a major north-south flyway for migratory birds, ok? Então, a gente tem aqui, ó, tem várias setas aqui indicando a migração desses animais, não só nas Américas, mas também no resto do planeta. Extending from Alaska to Tierra del Fuego, ok? Então, Tierra del Fuego também que fica lá no sul da América do Sul. Been high concentration in Central America. Por essa razão, a gente vê uma alta concentração também de aves na América Central, especially in the spring and autumn, que é exatamente o período de migração, né? Quando está acabando o verão lá na América do Norte, quando vai chegando o autumn, para quem não sabe, é o outono, tá certo? Quando o autumn vai chegando, eles começam a descer. Quando é o spring, eles começam, que é a primavera, eles começam a subir. As a bridge between North America and South America, okay? Biodiversity, Flora, que a gente estava procurando esse tempo todo, ok? Basically, the flora is made of tropical and subtropical coniferous forests, ok? Então, basicamente, as florestas da América do Norte, tá certo? São florestas subtrópicas, o que a gente chama de florestas subtropicais, tá certo? Só ali na região ali do México que a gente vai encontrar ali uma flora mais voltada para a questão da savana, tá certo? Ok, e vamos lá falar um pouquinho sobre South America. Ok, South America, Wikipedia. Vamos lá para a parte de flora. Climate, a gente falou sobre climate, fauna, pre-Columbian. Vamos lá, eu vou falar language, religion, country, indigenous, populace, economy. Onde é que está geographical part? Gallery, culture, food and drink, sport, infrastructure. Eu acho que ficou lá em cima, não foi, boys and girls? Ficou lá em cima, a gente esqueceu de ver lá em cima. South Geography, vamos lá. Aqui, fauna, não fala da... Bom, vamos para o climate, né? O climate fala do fauna, mas não fala do flora, ok? History, vamos lá. Vamos lá. The distribution of the average temperatures in the region, okay, is a constant regularity from 30 to latitude of south, where the isotherm tends to
e more to be confused with the degrees of latitude, ok? Então, basicamente, a gente já viu isso daqui, tá certo? Então, a gente sabe que é um clima equatorial e que a gente sabe que também a gente vai ter uma biodiversidade gigantesca, porque a gente vai ter desde um clima totalmente equatorial a um clima já de polo, né? Um polo antártico, já fazendo ali, chegando perto do polo antártico. Ok, boys and girls, então, we're going to stay here, ok? As your homework, you're going to choose an area in one part in the Americas, okay? Oops, one part of the Americas, in which you have to research about the Flora area, okay? So do a small research, 1-2 paragraphs, put it on your Google Translator, put it on Google Translator, and then post it on our class app, okay? And I'll give you the feedback. A tarefa de casa hoje é a seguinte, boys and girls, vocês vão procurar uma área de América do Norte, América Central ou América do Sul, e vocês vão ter que fazer uma pesquisa sobre a flora naquela região, colocam no Google Tradutor e depois postam no Class App. Ok, boys and girls? Então, that's it. We're staying here for today. I wish you a great weekend, but before you enjoy your weekend, you watch this video, you watch our class, you do your homework, you post your homework, and then you can have all the fun you want. All right? See you later, alligators.